Então vamos lá. O nome do quadro de hoje é O Tiradentes Esquartejado, de Pedro Américo, feito em 1893. Ele retrata o contexto da Inconfidência Mineira, que aconteceu em 1789, no qual foi um movimento emancipacionista e elitista. E eles lutavam contra a execução da derrama, que era o imposto, no qual cada região mineira deveria pagar 100 arrobas de ouro por ano para a metrópole. E caso isso não acontecesse, os oficiais do reino entravam na casa das pessoas e pegavam seus pertences valiosos. Também eles lutavam contra o domínio português e exigiam a liberdade, a partir de influências das ideias iluministas. Porém, o movimento fracassou, mas ele se tornou um símbolo máximo de resistência para os mineiros, sendo Tiradentes um herói. E agora vamos analisar essa obra. Pedro Américo retrata o herói após sua sentença, ainda no cadafalso, mas com um corpo desmembrado. A parte inferior é dominada pela brutalidade da carne exposta, especialmente a sua perna esquerda, transpassada por pedaços de madeira. No centro, vemos o tronco e a perna direita de Tiradentes, partes dispostas sobre um pano branco que contém vestígios de sangue. No plano superior, tem a cabeça de Tiradentes ladeada por um crucifixo, uma corda e um grilhão. Ao fundo, nós vemos pessoas numa casa humilde e as montanhas de Minas Gerais. Segundo a análise de especialistas, a superposição de planos do quadro apresenta um choque entre a vida cotidiana e o peso da morte do herói. Existe uma semelhança entre a imagem de Cristo, através do crucifixo, o cabelo, a barba e a serenidade no seu semblante, com o Tiradentes. Ao observarmos essa obra, temos a percepção de olhá-lo de baixo para cima, enfatizando a superioridade do herói. Seu braço direito está descansando no cadafalso, e isso mostra clara intertextualidade com as obras de Pietà, de Michelangelo, e a Deposição de Cristo, de Caravaggio, colaborando com a relação da trajetória de Tiradentes e de Cristo. Também, o fato de chamarem Silvério dos Reis como Judas aproxima a imagem de Tiradentes a Cristo. Como bem sabemos, esse ano, o livro Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles, entrou para a lista de leituras obrigatórias da FUVEST 2021. E nessa obra relata literariamente um episódio histórico. A sacralidade da sua missão se assemelha com a cristã, e podemos observar isso a partir do poema chamado Romance 62, ou do Bêbado Descrente, que diz assim: parecia um santo, de mãos amarradas, no meio de cruzes, bandeiras e espadas. Se aquela sentença já se conhecia, por que retardaram a sua agonia? Não soube, ninguém sabia. Também nesse livro coexistem duas visões que contribuem para o enriquecimento do arquivo. E nós conseguimos observar essa característica a partir do poema chamado Romance 30, ou do Riso dos Tropeiros, no qual podemos observar a voz dos tropeiros, e ele diz assim: passou um louco montado, passou um louco a falar, que isto era uma terra grande e que ia a libertar. Passou no macho Rosílio e, sem parar o animal, falava contra o governo, contra as leis de Portugal. Nós somos simples tropeiros, mas estes campos a andar, o louco já deve ir longe, mas ainda o vemos pelo ar. Outra percepção que esse livro retrata é que Tiradentes foi abandonado e ele assumiu a culpa do movimento sozinho, sem delatar nenhum dos outros líderes. Nós podemos observar isso através do poema chamado Romance 59, ou da Reflexão dos Justos, que diz: foi trabalhar para todos, e vede o que lhe acontece. Daqueles a quem servia, já nenhum mais o conhece. Quando a desgraça é profunda, que amigo se compadece?
Também, o Museu da Inconfidência Mineira afirma que quando Tiradentes foi preso, ele tinha em seu bolso algumas pedras de crisólita. Ela é uma pedra semi-preciosa que ainda não tinha sido lapidada. Então, o romanceiro associa esta crisólita com a ideia de liberdade, que ainda precisaria ser lapidada. E nós vemos essa associação pelo poema chamado 64, ou de uma pedra crisólita. E diz assim: dizem que saiu dessa casa com uma crisólita na mão. Era de noite, era já tarde. Era numa triste ocasião. As sentinelas escutavam seu passo pela escuridão. Trazia de volta essa pedra que não pôde ser lapidada. Frustrada a joia, de quem era? A quem seria destinada? A morte sempre está com pressa, e os anéis não lhe dizem nada. Entrou pela sombra da rua com o peso da pedra nos dedos, e a cidade era muito escura, e o tempo cheio de segredos, e a noite era uma trama surda de negras denúncias e medos. Caminhou por ali acima, sozinho, veemente e calado, com sua crisólita fria que tinha dentro um sol fechado. E seguiu por aquela esquina com seu passo já condenado. Dias depois é que foi preso, entre uma parede e uma cama, segundo os rigores do tempo e os elos da noturna trama. E rolou pelo esquecimento sua crisólita sem chama. Talvez nem crisólita fosse, as pedras sempre enganam tanto. Há muitos aleives na noite, havia espiões em cada canto. Às vezes, pela mão de um homem, podem brilhar gotas de pranto. Ele era o alferes Tiradentes. Enforcado naquela praça, muitas coisas não se compreendem. Tudo se esquece, o tempo passa. Mas essa crisólita sempre parece diamante sem jaça. E era uma simples pedra fosca, e ficou sem lapidação. Quando se fala nela, a sombra desfaz-se com cerração, e sua luz bate no rosto do homem que a leva na mão. E agora chegou o momento de fofocas históricas. Dizem que na primeira noite em que a cabeça de Tiradentes foi exposta em Vila Rica, ela foi roubada e até hoje não se sabe para onde ela foi. Por hoje é só, e você já sabe, né? Dá aquele like, comenta e compartilha com os amigos e até a próxima!